A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Muito obrigada, Pai, por me trazer em segurança, Senhor. Eu sei que foi um voo difícil com esse dia de chuva, mas o Senhor estava presente ali o tempo todo, nos trazendo segurança. Muito obrigada, Pai, pelos teus livramentos. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, quero louvar ao Senhor, porque com tudo isso que aconteceu, é como a palavra diz, tudo coopera para o bem daquele que crê. Como eu comentei aqui, eu estava com um problema familiar, problema de saúde. Meu irmão, ele estava internado, em estado gravíssimo, e eu sem condições financeiras de ir para São Paulo para ficar junto da minha mãe, para, sei lá, se precisasse de alguma coisa. E eu procurando um jeito de um desconto, alguma coisa, algo que pudesse ajudar para poder chegar, para poder ficar perto, para poder apoiar. E se o pior acontecesse, eu poder estar junto. Mas Deus me mostrou o caminho, E assim eu consegui, eu vi que realmente tem descontos, para passagens emergenciais, e eu fui atrás disso, Quando eu estava indo atrás disso, infelizmente, no meio tempo, no mesmo dia em que eu entrei com o pedido, meu irmão veio a falecer, que sinceramente minha cabeça ainda está meio confusa, eu não sei nem dizer que dia é hoje. Eu entrei em contato novamente com a empresa e informei o ocorrido, como foi a falência, então não tinha tempo para aguardar a posição deles, o prazo que eles me deram. Então somente aí me explicaram, o procedimento, e eu fui até o guichê, e lá 3 anjos do Senhor também, porque eles fizeram ali, o que eles fizeram foi Deus mesmo que programou ali para que eles fizessem o que fizeram. Somente o Senhor que poderia ter feito aquilo. Que sinceramente a gente sabe que as empresas, principalmente empresas grandes, eles procuram somente ganhar dinheiro, não se importando com os outros e tal. E nesse caso a gente viu ali o agir de Deus, e eu consegui a minha passagem, tanto de vinda para São Paulo, quanto volta para Itabuna, para Ilhéus no caso, E hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, que eu já vou dormir com ela aqui hoje para fazer companhia com ela, vou passar um tempo aqui com ela. Eu espero poder, quando voltar, poder levá-la comigo, para que ela passe um tempo comigo aí em Itabuna, para ela ir para Itaju do Colônia, que lá tem rio, ela gosta muito, E eu só tenho a louvar ao Senhor, porque ali eu vi que realmente foi o agir de Deus, e eu não podia deixar de passar esse testemunho. Eu não falei o nome da empresa porque o intuito do canal não é propaganda de empresa, Aqui o intuito do canal é propaganda do nome do Senhor. Mas com certeza eu vou entrar na página da empresa reforçando a solidariedade da empresa com as pessoas, Com certeza eu vou parabenizar a empresa pela atitude que tiveram. Inclusive, como vocês sabem,
eu sofro de migrânia vestibular, ou seja, a tontura. Então, para o embarque, normalmente eu peço ajuda, né, na hora do embarque e desembarque, principalmente o embarque, que para mim é o mais difícil. E agora, né, com a enxaqueca, o barulho da turbina, eu fiquei o tempo todo tampando o ouvido. E o rapaz, ele foi um cavalheiro comigo, porque ele carregou minha bagagem de mão, né, me levou até dentro da aeronave e me acompanhou o tempo todo ali na subida, junto certinho, né, me indicando para segurar no corrimão, tudo certinho. E eu só tenho realmente a agradecer que foram anjos que o Senhor colocou no meu caminho, desde a recepção até os que trabalham andando ali, né, pelo aeroporto, até os rapazes ali eu não sei de que setor que se é da bagagem ou o que é do acompanhamento, mas de todos os setores ali foi o agir de Deus que realmente usou dos seus anjos ali, usou dos seus servos para provar que quando está nos caminhos dele, tudo coopera para o bem dessa pessoa, e eu só tenho realmente a agradecer, né? Hoje, nesse momento, eu não sei dizer o horário, nesse momento deve ser por volta das 19 horas, não sei, mas inclusive eu tô aqui no quarto da minha mãe, embora ela não durma aqui, né? Ela prefere dormir na sala. Eu tô usando o quarto dela aqui porque é um lugar que tem mais privacidade, porque eu falei, eu não posso deixar de dar esse testemunho. E para isso, ler mais um capítulo, né? Pelo menos um capítulo. E, gente, me perdoe, porque se lá na minha casa tava difícil para fazer a leitura, né? Que o equipamento tava quebrado e não conseguia arrumar. Imagina que só, inclusive, eu ainda vou ficar um tempo sem o novo óculos, porque eu vou passar uns dias aqui, né? Vou passar uns dias aqui e... gente, esse barulho estranho é a cachorra, é a Dudinha. Minha mãe tem, já tá de idade, tadinha, não me reconheceu. Judiação, eu brincava tanto com ela. É poodle, mas já tá de idade, ceguinha, e nem brincando com a vozinha que eu brincava, ela reconheceu. A idade chega para todos, inclusive os animais, né? Mas vamos lá, né? Nós estamos lendo as leis do Senhor, né? Que Moisés está mostrando ao povo, né? E no capítulo 25, que é as ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada, para que recebereis dele ouro, prata e cobre, e azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de acácia, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o óleo do incenso. Uma grande diferença, né? Porque quando a gente fala óleo de unção hoje, a gente usa o azeite, né? Esse azeite que a gente compra em mercado. Esse azeite, ele é ungido, né? Ele é, como se diz assim, não é que ele é ungido, ele é purificado no altar para que seja usado, né, como unção. Mas naquela época o azeite, aliás, o azeite da unção eram especiarias, né? Ele tinha todo um preparo, não era um azeite que se encontrava em casa ou com compradores, não. Era uma mistura realmente muito bem preparada, tinha todas as suas medidas para que se tornasse o azeite da unção, né?
E a gente continua aqui no versículo 7. E pedras sardônicas e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la de ouro puro, peraí, gente, que eu tô com uma mão no celular e outra na Bíblia. De ouro puro, por o comprimento de uma tábua será de 10 côvados. E eu acho, tá certo, de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. E 2 encaixes terá a tábua travadas com uma outra. Assim farás, assim farás as tábuas para o tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para cada banda, 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo para o lado do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de tábua e 2 bases. Gente, pensando bem, não adianta a gente ficar lendo muito isso aqui, né? Porque assim, aqui são ensinamentos de medidas, né? De como será o tabernáculo. E sinceramente, essas medidas pra gente hoje não tem muita significância, assim, porque pra gente não vai fazer muita diferença, né? O véu do santuário, no capítulo 31, no versículo 31, depois fará um véu azul, púrpura e camesim, de linho fino, torcido, com querubins, de obra-prima se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 cedros de madeiras de acácia coberta, seus colchetes serão. Então, aqui eles estão ensinando como se deve ser o tabernáculo, né? Como deve ser cada peça do tabernáculo, né? E isso acho que não é muito interessante pra gente. Perdão, gente, eu vou mudar um pouquinho a minha posição aqui. Vai ver até a janela lá no fundo. Ó, tem até uma foto lá no fundo. Meu irmão e minha cunhada. Pra facilitar aqui. Ai, gente, perdão, eu tô um pouco cansada hoje por causa da viagem também, né? Que a gente demorou muito no céu. Então, aí tá explicando no capítulo 27, né? O altar de holocaustos, né? Como será feito, né? De acácia de madeira, 5 côvados e tal. A partir do versículo 9, o pátio externo. Também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido, o comprimento de cada lado. E assim. Ou seja, aí o azeite, né? Uma coisa interessante, vamos ver, versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã,
perante o Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Esse é um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Primeiro, o azeite aqui, no caso, ele é usado para o fogo, né? Aqui é para o azeite, ele é batido, né? Para levar para os filhos de Israel, colocando em ordem de manhã, acho que é nos incensários aqui, nos candeeiros, né? Que eu uso o termo de candeeiros. Os candeeiros, eu acho que não existe mais, não sei se ainda existe, né? No Ceará tem os candeeiros, eu lembro quando criança, os candeeiros que era querosene, né? E naquela época aqui tinha os candeeiros, mas aí era outra coisa, né? Coisas grandiosas que é do templo do Senhor. E um detalhe muito importante que Arão e os seus filhos as porão em ordem desde a tarde até a manhã. Ou seja, somente aquele azeite, aquele preparado, né? Que é o fogo santo, né? Isso é importante a gente lembrar, porque futuramente a gente vai ver sobre os filhos de Arão, quando colocaram fogo estranho no templo do Senhor. Então, é importante saber sobre isso. E no 28, Deus escolhe Arão e seus filhos. Depois tu farás chegar a ti, teu irmão, Arão e seus filhos, com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício de sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sacerdotais a Arão teu irmão, para a glória e ornamento. Farás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Daí, a partir do versículo 4, está dizendo como serão as vestes sacerdotais, né? Que inclusive nessas vestes sacerdotais, elas têm sininhos nas pontas. Para quê? Para que conforme Arão ande dentro do santuário, né, ao se movimentar, faça barulho e as pessoas lá fora possam ouvi-lo para saber que ele está vivo, né? Inclusive uma corda é amarrada sobre ele, porque o santuário ele é separado o lugar santo e o santo dos santos, né? Os filhos de Arão, ele entra até o lugar santo, mas no santo dos santos somente Arão pode entrar, porque somente Arão é o sacerdote. Então ele tem a corda para quê? Para que se porventura Arão morrer ali dentro, acontecer alguma coisa, adoecer, não conseguir se levantar, né? Se de repente aqueles sininhos pararem de tocar, ninguém pode entrar lá dentro, porque lá é santo dos santos. Se o pecado entrar ali dentro, ele morre. Arão, ele é santificado, né? Ele é sacerdote do Senhor. Então, ele tem a liberdade por Deus, né? Então, ele entra ali porque ele tem a permissão de Deus, ninguém mais tem. Então, se algum pecador, né? Ou seja, qualquer pessoa entrar ali, que ele não tem a permissão de Deus, automaticamente morrerá. Por isso acorda. Então, se não houver mais barulhos de sino, quer dizer que Arão está impossibilitado de se mover. Então, a corda é exatamente para isso, para puxá-lo para fora, para não correr o risco de uma pessoa entrar lá dentro e morrer e acabar não conseguindo salvar Arão, né? Então, aí Urim e Tumim, no versículo 30, também porás no peitoral juízo, Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará juízo aos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor,
continuamente, né? E aqui também continua falando sobre as suas vestes, né? E a lâmina de ouro, no versículo 36, também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a matéria de gravuras de selo, santidade ao Senhor, e atá-las-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. A lâmina estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás uma túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e falar-lhe-ás de cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos. Tu os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho fino, para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para administrarem no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para que ele e para a sua própria descendência depois dele. Estatuto perpétuo, ou seja, eternamente, né? Que não tem fim. Aí amanhã a gente vai ver sobre as cerimônias. Eu fui pulando um pouco porque pra gente não é relevante, né, como foi feito o tabernáculo, até mesmo porque a gente não vai construir, e pelo contrário, né, aqueles que seguirem os caminhos do Senhor, esses terão a capacidade de ver pessoalmente como é o tabernáculo, né? Porque a gente verá o reino de Deus, né? É isso que eu sonho, é isso que eu anseio, né? Para que esse dia chegue. Mas a gente vai continuar. Eu vou fazer de tudo para não falhar nenhum dia com vocês, tá, gente? Depois desse, vamos dizer, depois, nossa, até me perco. Mas depois dessa obra que Deus fez hoje, não tem como parar de fazer a obra dele, né? Porque Deus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E ele, como sempre, é maravilhoso, né? Tudo coopera para o bem daquele que crê. E a minha família tá, assim, sentida, obviamente, tá coisa, mas graças a Deus estamos todos unidos, né? Estamos todos juntos aqui. E a dor continua, obviamente, né? Estamos em luto, mas Deus sempre em primeiro lugar. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Que as tuas palavras, Senhor, alcancem seus corações, abra os seus olhos espirituais, para que ela possa ver o caminho que está trilhando, Senhor. Que ela tenha a oportunidade de achar em Ti o caminho da verdade, Pai. Que hoje é o que mais está difícil de se achar, Senhor, pois o demônio está usando de muitas ilusões para enganar as pessoas, Pai. Não permita que isso aconteça, Senhor. Que os teus filhos sejam cada vez mais vigilantes em relação a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, manifeste o Teu poder na vida de cada um. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades,
Que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos teus filhos, Pai. Por favor, os capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu lado, em seu coração, e que Deus abençoe.